Para a gente começar aqui, Felipe, o prefeito de Fortaleza, né, o Evandro Leitão, ele convocou uma reunião de emergência com a Defesa Civil, né, após as chuvas aqui na capital cearense, justamente para a gente continuar nesse tema que a gente está conversando, né, um encontro que reuniu aí profissionais das regionais, de hospitais e do gabinete do chefe do executivo. Ele foi motivado pela possibilidade de chuvas fortes ao longo dessa semana, agora nos próximos dias, né? A informação é do colunista do Opinião Ceará, o Roberto Moreira, diretamente aqui pro jornal, né? Hoje, Fortaleza amanheceu com fortes precipitações, deixando ruas alagadas e trânsito bastante lento em algumas vias da capital cearense, coisa que esses elementos, né? Isso que eu estou falando, que você consegue acompanhar agora também nas imagens, situações bastante complicadas em alguns pontos aqui da capital cearense, muito congestionamento, algumas vias aí completamente interditadas, né, sem a possibilidade de passagem, tanto de transeuntes, de moradores, como de veículos também. Isso atrasou bastante o começo da manhã aí de muitos fortalezenses hoje, né, Felipe? O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele acionou um alerta, inclusive, de perigo potencial para a cidade de Fortaleza, né? O que isso quer dizer? Que há a possibilidade aí de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, né? Além de ventos intensos que vão de 40 a 60 quilômetros por hora. Ainda segundo o IMET, Felipe, há um baixo risco de corte de energia elétrica, né, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Claro que isso é uma previsão do órgão, né, e um alerta que vale aí até às 10 horas de amanhã. Já conforme a Fundação Cearense de Meteorologia, e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, um órgão aqui estadual, existe um risco médio de 41% a 70% de chuvas intensas na capital cearense, em alguns municípios aqui da região metropolitana de Fortaleza e do litoral aqui do Ceará também, né? Após essa reunião que o Evandro teve, né, pontos críticos de alagamento, rios, riachos e canais serão monitorados por essa equipe que foi formada e formalizada nos últimos dias, na última semana, né, se eu não me engano, para cuidar justamente dessa possibilidade de chuvas intensas na quadra chuvosa que se aproxima, né? Começa a partir de fevereiro. Se necessário, será feita a retirada da população de locais passíveis a situações mais graves de desabamento, no caso, né? Vale lembrar que na semana passada, como eu havia falado, foi anunciada a composição do Comitê Integrado da Quadra Chuvosa de 2025. O objetivo, como divulgou o prefeito Evandro Leitão, é coordenar e executar ações preventivas, preparatórias e de resposta a emergências durante a quadra chuvosa que aqui no Ceará acontece nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Lembrando que o prognóstico dessa quadra chuvosa ainda será divulgado pela FUNSEM, mas você pega ali os profetas da chuva, né? Aqui no Ceará, a tendência que mostra, segundo eles, é de uma boa quadra chuvosa. A gente fica aguardando também o prognóstico da FUNSEMI para ver se isso vai se concretizar, como é que vai ser essa relação. Mas importante, né, ter esse movimento agora para evitar transtornos mais pesados, mais complicados para a população. Lembrando que Fortaleza tem diversas áreas que oferecem risco, né, socioambiental, né, riscos de desabamentos, riscos de inundações, e a população precisa de fato ser atendida, né, para evitar maiores transtornos, né, Felipe? Exatamente, Rodrigo. A gente lembra, né, que no início do ano aqui em Fortaleza é sempre complicado em relação à situação das chuvas, né? Eu sou uma pessoa jovem, eu tenho uns 25 anos, né? Você é jovem também, Rodrigo, mas desde que eu me entendo por gente, né, no início de ano aqui em Fortaleza até a reta final do primeiro semestre é de muita chuva e de muito alagamento na cidade, né? Tem inclusive alguns pontos específicos da cidade que a gente é comum nesse período que esteja alagado, como por exemplo ali na Aerolândia, né, na Avenida Raul Barbosa, sempre ocorrem esses alagamentos. Então é uma ação muito importante do Evandro na criação desse comitê, e inclusive essa questão da quadra chuvosa, né, desse trabalho de mitigar os efeitos da quadra chuvosa, as consequências da quadra chuvosa na cidade, era uma promessa de campanha do Evandro, não só de campanha, mas como ele falou também, já eleito, né? No final do ano passado, ele falava que ia ser feito um trabalho
para que a questão da mobilidade urbana da cidade não seja tão afetada com as chuvas durante esse período. A questão também da limpeza urbana, que ajuda muito também em não ter os alagamentos, né, com a limpeza dos bueiros, dos canais. Enfim, então são reuniões importantes que vão continuar acontecendo, né? Essas reuniões do comitê devem acontecer semanalmente. E é muito importante que elas permaneçam ocorrendo, né? E mais uma coisa, Rodrigo, que eu acho interessante citar também, né? Que nessa reunião extraordinária que teve hoje, essa reunião de urgência, contou não só com órgãos ali da mobilidade urbana, AMC, mas também com outras secretarias, né? É algo que envolve todo o governo, eu acho importante que envolva, porque, por exemplo, você precisa ter profissionais da Secretaria de Saúde, porque o alagamento pode causar ocorrências de problemas de saúde, né, para a população. A gente sabe que os alagamentos eles podem ajudar na proliferação de doenças, sim, inclusive, sim, né? Também reuniu os secretários das regionais, né? As regionais, para quem não sabe, Fortaleza tem 12 regionais, que elas englobam ali pelo menos 3 bairros cada, né? Algumas mais, mas o mínimo é de 3 bairros. E eles funcionam como uma mini prefeitura, né? Como se fosse uma mini prefeitura. E é isso, inclusive, que o Evandro quer que os secretários façam. Então, importante também, porque eles vão ser o ouvido do Evandro para áreas específicas da cidade, né? E falando sobre a chuva, a gente vê nas imagens, né? Imagens de hoje. Foi um dia que já choveu, mas choveu 23 milímetros, se não me engano, né? Que é uma chuva não tão volumosa, né? Assim, durante a quadra chuvosa é comum que aqui no Ceará chova mais de 23 milímetros, né? Inclusive o IMET coloca aí que podem ter chuvas de até 50 milímetros. Então fica a preocupação para o que pode ocorrer caso tenhamos uma chuva maior, né? Porque hoje teve uma chuva de 23 milímetros e já está essa situação complicada na cidade, né? Nós tivemos, inclusive, em 2024, uma chuva bastante grande, né, em Fortaleza para os padrões aqui da capital cearense. Eu já confirmo aqui, mas se eu não me engano, foi acima de 200 milímetros, 215 milímetros, se não me falha a memória, né, e causou uma série de transtornos, inclusive com algumas casas que tiveram que ser desapropriadas, né, famílias tiveram que ser retiradas do local. E aí a gente se pergunta, né, como que a cidade ela resolve esse impasse, né, com quais políticas são necessárias de fato para resolver esse impasse. Eu vinha batendo nessa tecla aqui há algumas semanas já, que a quadra chuvosa em Fortaleza ela é um fenômeno rotineiro, né? Todo ano nós temos essa quadra chuvosa em Fortaleza, uma quadra chuvosa que eu falo mais densa, né? Aqui na capital cearense, e sempre essa quadra chuvosa traz uma série de transtornos aqui para a capital e como Fortaleza se prepara para esse tipo de fenômeno que é uma chuva, né? Assim, é super compreensível que aqui as cidades elas tenham que estar preparadas para esse tipo de situação. Então, o Evandro, eu acredito que ele, inclusive, ele é muito punido por uma falta de planejamento anterior, né? Você acabar com os pontos de lixo, você preparar a cidade para essas chuvas, né? Com obras, inclusive, mapeando essas áreas mais instáveis, né? Com risco socioambiental, aí no caso de desabamento, né? De inundações. Isso era para ser feito antes, né? Inclusive nós temos um laboratório específico, uma área na Prefeitura de Fortaleza específica para esse tipo de ação, para esse tipo de formulação de política pública que precisa ser desenvolvida o mais urgente possível, porque o que os estudos apontam, o que os cientistas apontam, é que essas chuvas cada vez mais fortes, esses fenômenos climáticos fortes vão ser cada vez mais frequentes. Então as pessoas, né, as cidades precisam estar preparadas para esse tipo de situação. Foi 215 milímetros mesmo, confirmando aqui, né, a segunda maior chuva dos últimos, né, 50 anos em Fortaleza. Nós também temos, rapidinho, eu acho que choveu em mais ou menos 150 municípios cearenses, né, entre ontem e hoje, né, a FUNSEMI ela mede sempre entre as 7 horas da manhã do dia anterior e as 7 horas do dia que estamos agora, né? Então foi entre ontem e hoje. Nesse intervalo aí nós temos chuvas, as maiores chuvas em Iguatu,
né, com 133 milímetros, seguido de Granja, né, com 77 milímetros, Maranguape, aqui na região metropolitana, também com 75 milímetros, Hidrolândia com 72 milímetros, e aí outro posto de Iguatu com 72, né, e Morada Nova aí fechando as maiores 5 chuvas do estado ao longo dessas 24 horas, com 70 milímetros também. Lembrando que essa chuva que foi observada a partir das 7 horas de hoje aqui em Fortaleza, ela será contabilizada amanhã. Ainda não né? foi contabilizada, né? É importante ressaltar isso. Nas 24 horas de amanhã, né? Entre as 7 horas de hoje, dia 14, e 7 horas de amanhã, né? Quarta-feira, dia 15 de janeiro. E a gente fica aguardando também para trazer mais detalhes aqui para você.